História dos negros no Brasil, luta antirracista, conquistas legais e desafios atuais. A história dos negros no Brasil está intrinsecamente ligada à trajetória de resistência e luta contra a opressão racial. Desde a chegada dos primeiros africanos escravizados no século XVI, a população negra no Brasil enfrentou inúmeras adversidades, mas também protagonizou momentos de significativa resistência e transformação social. A escravidão, que durou mais de 300 anos, deixou marcas profundas na sociedade brasileira, tanto em termos econômicos quanto sociais, estabelecendo um legado de desigualdade que persiste até os dias atuais. O tráfico transatlântico de escravos trouxe milhões de africanos ao Brasil, onde foram forçados a trabalhar nas plantações de açúcar, minas de ouro e outros setores da economia colonial. Essa prática desumana foi responsável por um dos maiores movimentos forçados de pessoas na história, e as consequências desse período são sentidas até hoje. Os escravos não apenas enfrentavam condições de trabalho brutais, mas também eram submetidos a uma tentativa sistemática de apagamento cultural, onde suas línguas, religiões e tradições eram reprimidas. Apesar da opressão, os negros escravizados no Brasil encontraram formas de resistir. A formação de quilombos, comunidades de escravos fugitivos, foi uma das principais formas de resistência. O mais famoso deles, o Quilombo dos Palmares, liderado por Zumbi, se tornou um símbolo de luta e liberdade. Palmares resistiu por quase um século, desafiando as forças coloniais e provando a capacidade dos negros de se organizar e lutar pela sua autonomia. Com a abolição da escravidão em 1888, esperava-se que a população negra tivesse acesso a oportunidades iguais. No entanto, a realidade foi bem diferente. A Lei Áurea, que pôs fim à escravidão, não incluiu medidas para integrar os ex-escravos à sociedade de maneira equitativa. Sem acesso a terras, educação ou empregos dignos, muitos negros foram forçados a viver em condições de extrema pobreza, perpetuando o ciclo de desigualdade. Durante o século XX, a luta dos negros no Brasil ganhou novas formas e intensidades. Movimentos sociais começaram a se organizar, exigindo direitos e denunciando a discriminação racial. A Frente Negra Brasileira, fundada na década de 1930, foi uma das primeiras organizações de destaque, lutando por direitos civis e sociais. A partir da década de 1970, o Movimento Negro Unificado, MNU, emergiu como uma força significativa na luta antirracista, promovendo a consciência negra e reivindicando políticas de ação afirmativa. As conquistas legais dos negros no Brasil começaram a se concretizar mais fortemente nas últimas décadas. A Constituição Federal de 1988 foi um marco importante, pois incluiu dispositivos que reconhecem a igualdade racial e proíbem a discriminação. O artigo 5º da Constituição Federal de 1988 assegura que todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza. Além disso, a Carta Republicana reconheceu a legitimidade das terras dos quilombolas, garantindo-lhes o direito à propriedade das áreas que tradicionalmente ocupam. Nos anos 2000, políticas de ação afirmativa, como as cotas raciais em universidades públicas e concursos públicos, começaram a ser implementadas. Essas medidas visam corrigir as desigualdades históricas e proporcionar maiores oportunidades de acesso à educação e ao emprego para a população negra. A Lei de Cotas, sancionada em 2012, é um exemplo significativo desse avanço, estabelecendo que 50% das vagas em universidades federais sejam destinadas a estudantes de escolas públicas com recortes raciais. Apesar dessas conquistas, os desafios para a população negra no Brasil ainda são enormes. A discriminação racial continua a ser uma realidade cotidiana, manifestando-se de diversas formas, desde a violência policial desproporcional até a falta de representatividade em posições de poder e influência. A desigualdade socioeconômica é outra barreira significativa. Dados mostram que a população negra está desproporcionalmente representada entre os mais pobres e tem menor acesso a serviços básicos como saúde e educação. A violência é outro grave problema. Os jovens negros são as principais vítimas de homicídios no país, um fenômeno que tem sido descrito como genocídio da juventude negra. A brutalidade policial também afeta desproporcionalmente a população negra, refletindo um sistema de segurança pública que muitas vezes trata esses cidadãos como inimigos a serem combatidos.
No campo da cultura e da representatividade, há um movimento crescente para valorizar e promover a contribuição dos negros à sociedade brasileira. A cultura afro-brasileira, que abrange desde a música e a dança até a culinária e a religião, é uma parte vital da identidade nacional. No entanto, a representação adequada em mídia, cinema, literatura e outras áreas ainda é limitada, e esforços contínuos são necessários para garantir que as vozes negras sejam ouvidas e respeitadas. A educação é vista como uma das principais ferramentas para a transformação social. Programas de conscientização sobre a história e a cultura afro-brasileira nas escolas são essenciais para combater o racismo e promover a igualdade. O ensino da história da África e da cultura afro-brasileira foi tornado obrigatório nas escolas pelo Estatuto da Igualdade Racial, mas a implementação ainda enfrenta desafios. Em termos de política, a representatividade negra ainda é insuficiente. Embora haja um número crescente de políticos negros e movimentos que os apoiam, a elite política brasileira ainda é majoritariamente branca. A subrepresentação em cargos de decisão limita a capacidade da população negra de influenciar políticas públicas que atendam às suas necessidades e aspirações. A luta antirracista no Brasil é uma jornada contínua. Ela requer não apenas o combate ao racismo explícito, mas também aquelas formas mais sutis e institucionalizadas de discriminação. Movimentos sociais, políticas públicas, educação e uma mudança na consciência coletiva são todos componentes essenciais para alcançar uma sociedade verdadeiramente igualitária. Em conclusão, a história dos negros no Brasil é uma narrativa de resistência e resiliência. Desde a época da escravidão até os dias atuais, a população negra tem lutado contra a opressão e por um lugar de igualdade na sociedade. As conquistas legais e as políticas de ação afirmativa representam passos importantes, mas os desafios permanecem. A luta por justiça racial é uma responsabilidade coletiva que exige ação contínua e comprometimento de todos os setores da sociedade. Gratidão a todos! E não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no nosso canal e compartilhar o vídeo com amigos e familiares para aumentar essa rede do bem. Ative o sininho também para receber todas as notificações de novos vídeos. Até mais!